Questão 44. O gerúndio em buscando. Eu coloquei o texto, pedi que colocassem o texto nessa questão, porque sem ele fica difícil você saber se esse buscando é causal. Então, você precisa do texto. Eu coloquei o texto aqui, ó. Buscando, vamos lá. Para eu saber a circunstância do gerúndio, eu vou olhar para o verbo da outra oração, sempre resumindo com base nos verbos, ó. Buscando implementar a temática do trânsito nas escolas de ensino fundamental, o Departamento Nacional de Trânsito implantou o projeto Rumo à Escola. Ó, buscando implementar, implantou. Buscando implementar, implantou. Sentiu esse cheiro de o fato de, fez com que o fato de buscar implementar a temática do trânsito fez com que o Denatran implantasse o projeto Rumo à Escola. O fato de fez com que, sim. A banca quer saber se essa oração é a causa. Depois de você sentir esse cheiro de o fato de fez com que, você tem que perguntar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, para não confundir a causa com a consequência. O que aconteceu primeiro? A ação de implantar o projeto ou a ação de buscar implementar? Primeiro há essa busca, depois a implantação. Aquilo que acontece primeiro é a causa, aquilo que acontece depois é o efeito. A banca quer saber se essa oração reduzida é causal. Sim, cronologicamente, ela acontece antes. O item está certo. E aí, você vai classifique comigo, ó, buscando implementar. Buscando implementar. Então, vamos lá, ó, olhando sempre para o auxiliar. Ele é que dá um nome. Ele é que carrega tudo nas costas, olha. Oração subordinada. Como buscava implementar? Já que buscava, ó, igual a já que buscava, visto que buscava. Então vai, qual é o nome dela? Vai, oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de gerúndio. Oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de gerúndio. E na hora da questão você faz isso que eu estou fazendo, ó, já que buscava, visto que buscava, como buscava implementar, causa. Nexo de circunstância causal. Questão 45. Vamos, está só começando. A aula está só começando. Questão 45. A banca diz assim, no período em que se insere no texto a oração por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo, exprime uma explicação para que as pessoas se sentissem mais seguras portando recibos em vez de dinheiro vivo. No nível em que você já está do curso, você já está esperto. O outro lá, você nem sabe mais, você já expurgou o outro lado da sua vida. Mas eu conheço muitos outros lá. A pessoa que não tem noção numa questão como essa, ela vai falar assim, exprime uma explicação, peraí, vou lá para o texto, vou interpretar para ver se ele está explicando alguma coisa. Coitada, a pessoa vai viajar, vai perder um tempo danado. Você não, você que já chegou a esse nível, você vai falar, tá querendo saber qual é a circunstância. Pegou uma oração reduzida, tá vendo que isso aqui é uma oração reduzida de infinitivo? Você já está em outro nível, ó. Isso aqui é infinitivo. Isso aqui é um infinitivo pessoal, flexionado, né? Então, é uma oração reduzida de infinitivo. A banca está querendo saber se ela é explicativa, se ela tem valor semântico de explicação. Só que você vai ao texto, vou lá para o texto, lá para as linhas, comece lendo aqui, Leia desde a linha 31 para você entender o que ele estava dizendo, olha. Esses recibos passaram com o tempo a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o papel, do que o dinheiro vivo. Então,
o fato de serem mais seguros fez com que passassem a servir como meio de pagamento. Você foi ao texto e viu que havia cheiro de o fato de fez com que. O fato de serem mais seguros fez com que passassem a servir como meio de pagamento. Pronto. Só em ver isso, você já diria, o item está errado. Mas eu quero você além. Vamos marcar lá o que é causa e o que é efeito, que você já está em outro nível. Vamos marcar o que é causa e o que é efeito? Ó. Então, o período está aqui, ó. Então, essa oração. Esses recibos passaram com o tempo a servir como meio de pagamento por seus possuidores. E a outra oração, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo, ó. Por serem mais seguros é a causa. E o efeito é, passaram a servir como meio de pagamento. A banca perguntava se era uma explicação, item errado. É causa. Entendeu? E aí você vai longe, ó. Você diz que o nome, ó, diga o nome todo. Vai. Classifique a oração reduzida. Fale o nome todo dela, isso aumenta a autoestima. Vai. Você merece isso, vamos. Oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de infinitivo. Isso é poder. E a banca disse que era explicação. Item errado. Questão 46. Aqui a banca pergunta se rompendo corporativismos e privilégios históricos possui sentido de finalidade. O item está errado. Porque quando ele diz rompendo corporativismos, nas linhas 28 e 29, ele diz o seguinte, ó, disseminou-se na esteira do movimento, blá, 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 a relevância de as organizações públicas considerarem com maior atenção, ó, as organizações públicas considerarem com maior atenção seus clientes, rompendo corporativismos e privilégios históricos. O fato de elas considerarem vai fazer com que se rompam corporativismos. Por isso, a ideia é de consequência. Essa questão foi uma questão em que a banca mudou o gabarito, ela tinha colocado a questão como certa finalidade, depois aí o pessoal entrou com recurso e ela deu como consequência. Para mim, essa questão é ambígua. Eu acho que esse rompendo aí, ele pode... Até porque finalidade e consequência são paráfrases semanticamente. Mas eu acho que é mais fácil dizer que é a consequência. Por isso que a banca deu errado. Ela mudou o gabarito. Porque, de fato, é mais fácil, ó. Organizações considerarem com maior atenção seus clientes e, como consequência, romperem corporativismos. Ou seja, o fato de... faz com que, veja como há uma relação de o fato de faz com que, o fato de as organizações públicas considerarem com maior atenção seus clientes faz com que se rompam corporativismos e privilégios históricos. Então, a banca mudou o gabarito de finalidade, ela tinha colocado como certa, ou seja, para romper corporativismos, que eu acho também que não teria problema em se dizer que é final. Então, eu entendi o gabarito inicial da banca, depois ela trocou e colocou consequência, porque o pessoal pediu anulação. Agora, a anulação da questão, ela não anulou, ela só mudou o gabarito. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Por isso que os gramáticos dizem que as orações reduzidas, elas podem ter mais de um sentido, entendeu? Principalmente quando é gerúndio. Então, veja, o gerúndio, às vezes, ele pode trazer mais de uma ideia. Nesse caso, causa e efeito. O fato de elas considerarem com maior atenção seus clientes faz com que, efeito, se rompam corporativismos e privilégios históricos. Item errado, portanto. Próxima, questão 47. Ó, a questão 47, ela é uma questão que você já nem precisa ir ao texto. Esse tipo de questão, isso aí foi MPU, concurso de 2018, na época em que isso caiu, quase não caía. De lá para cá, isso cai geral. É o tipo de questão que você já nem perde tempo. Você não precisa nem ir ao texto, né? A banca quer trocar o e suprimir por ao suprimir. Você já conhece isso.
ao mais infinitivo, a banca pergunta se eu posso trocar por e suprimir. Ao mais infinitivo, a banca pergunta, alteraria seu sentido original? Item certo. Você já conhece esse negócio aí. Você já sabe que ao mais infinitivo é tempo. E aí você sabe que não posso trocar até eu trocaria, mas alteraria seu sentido original. Entendeu? Repare que a banca pergunta duas coisas. Olha, não comprometeria a correção, mas alteraria seu sentido. Não comprometeria mesmo. A frase continuaria correta. Mas alteraria o sentido por quê? Porque suprimir é adição. E suprimir é adição. Ao suprimir é tempo. Tá bom? Ó, a banca quis trocar adição por tempo. Aí ela diz, não, entendeu? Ao mais infinitivo, você já sabe que é tempo. A banca quer trocar o e suprimir por ao suprimir. De fato, eu me lembro que quando caiu isso na MPU, nossa, ninguém entendeu nada. Mas hoje isso para você é moleza. Veja, trocar o e suprimir por ao suprimir, leia o texto. Leia aqui comigo, ó. Ele diz, além de buscar alterar os padrões socioculturais de conduta e suprimir todas as formas de tráfico e de mulheres, de tráfico de mulheres. Então, você viu o que a banca fez? Ela trocou o e suprimir todas as formas de tráfico de mulheres por ao suprimir. Quando ela troca e suprimir por ao suprimir, claro que isso gera mudança de sentido. Mas a banca perguntou duas coisas. Ela perguntou, manteria a correção? Não comprometeria a correção? Não, não comprometeria. A frase continuaria certa. Alteraria seu sentido original? Alteraria, porque de adição passaria a ser tempo. Outra coisa que eu quero que você... Muita gente na prova questionou e eu quero que você veja. Muita gente falou assim, mas se eu trocar por ao suprimir, vou escrever aqui para mostrar para você, houve tentativa de recurso nessa questão. Porque muita gente falou assim, mas quando eu trocar por ao suprimir, eu terei que colocar uma vírgula. Muita gente questionou das vírgulas, porque a banca disse que não comprometeria a correção gramatical. E muita gente disse que comprometeria, porque teria que colocar uma vírgula, já que seria uma oração adverbial deslocada. Só que não, ela não é deslocada. Repare, por que a banca não falou nada de vírgula? Porque ao inserir essa oração aí, ela estaria no final do período, na ordem direta. Então não teria que ter vírgula mesmo. Volte comigo à frase, ó. Ele diz assim, ó. Além de buscar alterar os padrões, leia desde aqui mesmo, ó. Além de buscar alterar os padrões socioculturais de conduta, ao suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição feminina. Essa oração subordinada, adverbial, final, reduzida, porque ela está reduzida, né? De infinitivo, ela estaria na ordem direta. Escreve isso daí. Ela estaria no final do período. Estando no final do período, a vírgula é o quê? Estando no final do período, a vírgula é facultativa. Ou seja, posso colocar, mas não preciso colocar, porque ela está na ordem direta. Muita gente questionou isso. Mas colocar o suprimir tem que colocar a vírgula. Não, porque ela está na continuidade, no fechamento do período. Tá tudo lindo. Manteria a correção gramatical, mas alteraria seu sentido, porque iria de adição para tempo. Tá? Show, isso aí. Questões de muito alto nível, essas do CESP, né? E o que acontece? Essas questões de orações reduzidas, elas são o samba do crioulo doido. Por quê? Isso é uma loucura, né? Uma loucura. Porque a oração reduzida, por si só, ela é ambígua. Ela é ambígua, né? A gente está vendo aí que há orações que podem ter mais de um sentido. Então, na hora da questão, você tem que pensar assim, beleza, poderia ter mais de um sentido, mas esse sentido... Ok. Não esqueça isso que eu estou falando. A oração reduzida, ela pode ter mais de um sentido. Por isso que ela deve ser evitada na escrita,
né? Ela deve ser evitada. Então, se você tiver, poxa, mas a banca colocou que é condição, eu achei que poderia ser tempo. Tudo bem, porque elas são assim, isso é uma característica das reduzidas mesmo. Tá bom? Questão 48. No trecho, o tom narrativo participa da mesma despretensão, despertando, lá vem, ó, despertando a simpatia do leitor para personagens e eventos da experiência comezinha. A oração reduzida de gerúndio reforça a consistência semântica temporal presente no período. Lá vem. A banca quer saber se é tempo. Bom, vamos ver. O tom narrativo participa da mesma pretensão, despertando a simpatia. Participa despertando. Hein? E aí? A banca quer saber se há uma relação de tempo. Ou seja, ele está dizendo, participa quando desperta, ou você sentiu outro cheiro aí? O item está errado. Há um cheiro de causa e efeito. O fato de ser despretensioso, o fato de participar, porque repare, havia uma relação semântica de o fato de fazia com que, o fato de fez com que. O fato de o tom narrativo ser despretensioso, participar dessa despretensão, faz com que desperte a simpatia do leitor. Então, repare que quando você olha para os verbos, vai por mim, eu digo isso. Se você olhar para os verbos, para as informações principais, você vai perceber facilmente o cheiro de causa e efeito. O fato de participar dessa despretensão, ou seja, o fato de ser despretensioso, faz com que desperte a simpatia do leitor. Ou seja, despertar a simpatia do leitor, essa oração de gerúndio que o Cesp está dizendo, que é tempo, não é tempo, é consequência. Então, ela é o quê? Oração subordinada, adverbial, porque tem cheiro de circunstância, consecutiva, oração subordinada, adverbial, consecutiva, reduzida de gerúndio. Entendeu? É difícil, né, sentir o cheiro de causa e efeito, né, às vezes. Por isso que eu te digo, resumir o que você está lendo te ajuda, tá? Resumir o que você está lendo te ajuda muito. Deixa eu mostrar para você um desafio final. O desafio final deste vídeo, eu coloquei isso para você aqui no final do vídeo. Eu sei que esse vídeo não tá fácil, mas confia em mim, confia em mim. Qual vai ser o desafio final? O desafio final vai ser, eu trouxe uma questão do CESP que contrapõe a oração reduzida e a locução verbal. Então, eu trouxe para você, para eu ficar tranquila de que você sabe isso, de que você entendeu isso. Antes da gente fechar esse vídeo, eu trouxe para você uma revisão da diferença de oração reduzida para locução verbal. Quando é que é oração reduzida e quando é que é locução verbal? Isso também é outra questão que pega pra caramba em determinadas provas. Oração reduzida versus locução verbal. Então, eu trouxe para você aqui frases, essas 3 primeiras frases. Vamos ver as primeiras, A menina deve sair. Isso aqui é locução verbal. Quando é que eu sei que é locução verbal? Deixa eu colocar isso aqui para cá para você visualizar melhor. Locução verbal. Qual a diferença entre locução verbal e oração reduzida? Bom, primeiro. Como é que você entendeu a dúvida? Porque assim, muita gente tem essa dúvida, fala assim, poxa, por que eu não posso dizer que isso aqui é uma oração reduzida, o sair? Entendeu? Na prática, muitos alunos têm essa dúvida. Por que sair não é uma oração reduzida? Por que eu não tenho aí 2 orações e uma vai ser reduzida da outra? Por que não? Veja, o que faz com que seja uma locução verbal? A locução verbal, ela tem 2 características que eu vou colocar aqui do lado que vão te ajudar. Primeira, a locução verbal são verbos. Ela traz verbos, anote isso, com o mesmo sujeito
Então, quando é locução verbal, os verbos têm o mesmo sujeito. Tá. Então, repare, ó. A menina deve sair. Qual é o sujeito de deve? Menina. E qual é o sujeito de sair? Menina. Ó, vamos ver outro exemplo, ó. Desculpe. Deixa eu sublinhar aqui direito, ó. Estava lendo o jornal. Qual é o sujeito do estava? Eu. Tá oculto, digamos que seja eu. Eu estava e eu lendo. Ó, a questão foi resolvida. Qual é o sujeito de foi? A questão. Qual é o sujeito de resolvida? A questão. Então, quando é uma locução verbal, você tem verbos que estão juntos ali com o mesmo sujeito. E uma outra característica da locução verbal é que você não consegue desenvolver. Não é possível desenvolver. Esse macete salva este aqui. Não é possível desenvolver. Como assim não é possível desenvolver? Você não consegue colocar um que aqui. Tente colocar um que, ó. Vou colocar aqui só para você visualizar que não dá, ó. A menina deve que saia. Não dá. Ó, estava que ele ia desenvolver isso, é colocar o conector. Ó, a questão foi que resolveu. Não consigo. Então, você não consegue desenvolver, ou seja, você não consegue colocar o conector. É por isso que esse sair, você tá entendendo? Esse lendo, esse resolvida, não são orações reduzidas. Formam locuções verbais com esses verbos. Agora, é diferente quando vou colocar aqui diferente. É diferente quando você tem duas orações. Porque quando você tem duas orações, ó, quando é oração reduzida, você consegue desenvolver. A oração reduzida, o macete é esse. Ela pode ser desenvolvida, tá bom? É o que eu vou fazer aqui nesses dois últimos exemplos que são orações reduzidas. Ó, aquele professor finge entender. Isso aqui não é uma locução verbal, são duas orações. Como é que eu sei? Porque eu posso desenvolver, ó, finge que entende. Olha como eu posso desenvolver. Finge isso. Oração subordinada, substantiva. Ela é igual a isso. Finge isso. Objetiva direta, reduzida de infinitivo. Então, não é a locução verbal. E olha que os sujeitos são os mesmos, ó. O professor é o sujeito do finge e o professor é o sujeito de entender. Por isso que só ver se tem o mesmo sujeito não resolve tua vida. Você tem que desenvolver para ter certeza de que é reduzida. Vou repetir. Nesses exemplos, eu ainda fiz de propósito. Os sujeitos são os mesmos. Então, em tese pareceria ser uma locução verbal. Que na locução verbal, você tem dois verbos com o mesmo sujeito. Por que não é? Por que são dois verbos? Por que não é uma locução verbal? Por que é oração reduzida? Porque eu consigo desenvolver. Conseguiu entender? Cara, se você entender isso, show. Você entendeu o mais difícil. Tô satisfeita. Ó, pensava estar certa. Por que isso aqui não é locução verbal? Pensava estar. Por quê? Porque parece locução verbal. Por que não é? Porque eu posso desenvolver. Pensava que estava certa, que estivesse certa. Na hora de desenvolver, você pode desenvolver aí de mais uma maneira. Você poderia dizer, pensava que estivesse certa. Quando você desenvolve, dá para ver que, ó, você entendeu? No primeiro caso, esses verbos compunham uma locução verbal. Ou seja, em cada caso, eu só tinha uma oração. Ó, uma oração, era período simples. Nos dois últimos exemplos, eu tenho duas orações. A primeira oração é a oração principal e a segunda oração é reduzida em relação à primeira. E você pode até classificar. Vamos embora classificar? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Ó, oração igual às duas. Subordinava, pensava isto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Entendeu? Tem que aprender isso aqui agora. Não é para deixar para depois. Você não vai aprender isso depois. A hora é agora. Você acabou de aprender a diferença entre, para fechar a oração reduzida, a diferença entre oração reduzida e locução verbal. Oração reduzida são duas orações.
Locução verbal são verbos que estão juntos numa única oração. Entendeu? E aí sim a gente vai fechar com CESP perguntando isso. Ó, questão 49 e 50. 49, a banca pergunta. A forma verbal garantindo introduz uma oração reduzida de gerúndio de caráter adverbial? Banca quer saber se ela é reduzida. Leia desde aqui, ó. Leia desde aqui, ó. Isso, pode trocar por isso. Pode trocar por isso, pensava isso, perfeito. Quando você troca por isso, dá pra ver que ela é isso aí, show. Trocar por isso, né? Isso resolve a vida, né? Finge isso, pensava isso, pode trocar pelo isso, tá? Ó, então vem comigo. Certo ou errado? Com esse trabalho, nós estamos garantindo seu acesso à justiça. A banca quer saber se essa oração é reduzida de caráter adverbial. Só que quando eu vou ao texto, eu vejo que nós estamos garantindo. Isso aqui é uma locução verbal. Concorda? Eu nem consigo desenvolver. Com esse trabalho, nós estamos que garanta seu acesso. Eu nem consigo. Na verdade, eu tenho 2 verbos que trabalham juntos numa locução verbal. Isso aqui não é oração reduzida. Isso aqui é locução verbal. Item errado. Entendeu? Adriana, que eu troquei pelo isso, aí eu achei que fosse reduzida. Cuidado com esse macete do isso aí. Eu troquei pelo isso. Aí eu achei que fosse reduzida. Não, você trocou. Ó, teve gente aí no chat, deixa eu aproveitar aí o que fizeram no chat, ó. Com esse trabalho, nós estamos garantindo isso. Aí o cara foi lá e trocou por isso. E achou que tivesse certa assertiva. Não. Garantindo isso, não. Se você colocar garantindo isso, você está trocando o acesso por isso. Está usando o macete errado. Não é trocar o acesso, seu acesso por isso. Entendeu? Cuidado para não ficar usando esse isso aí de maneira desordenada. Não dá para trocar por isso, ó. Com esse trabalho nós estamos isso. Não é isso que ele quer dizer. Estamos garantindo é locução verbal. Eu não consigo desenvolver. Ó, use o macete que eu te dei. Não invente. Use o macete que eu te dei. Tente desenvolver. Você não vai conseguir. Com esse trabalho nós estamos que garanta. Não dá. Ou seja, garantindo não é oração reduzida. Você não consegue desenvolver, não é reduzida. Entendeu? Você não consegue colocar uma conjunção aí, não é reduzida. É assim que você faz a questão. Isso aqui é uma locução verbal. Você não consegue desenvolver. Use o macete que eu te dei. Quando é reduzida, você consegue desenvolver. Bora fechar. Questão 50. Nas linhas 11 e 12. O macete do isso, por isso que eu te falo, esse macete do isso, cuidado para você não sair usando de maneira errada. O macete do isso você só usa na hora que você for classificar a oração, para saber se ela é substantiva, adjetiva ou adverbial. Não fique usando esse macete do isso para tudo. Na vontade, né? Porque ele é gostoso, né? Trocar por isso. Mas pare com isso, tá? O macete do isso é só para ver se ela é substantiva, adjetiva ou adverbial. Tá bem? Então, vamos embora. 50. Vai. Nas linhas 11 e 12, os vocábulos retroagir, prejudicar e ferir estão coordenados entre si e subordinados à forma auxiliar pode. Ou seja, subordinados à forma auxiliar, esse negócio de forma auxiliar tá brincando de locução verbal. Toda vez que se fala em forma auxiliar, ou seja, verbo auxiliar, tá falando de locução verbal. Tá perguntando, em outras palavras, se retroagir, prejudicar e ferir são verbos principais desse pode. Vamos lá para o texto? Deixe-me ver aqui, ele diz, ó, vamos ler daqui, ó. Uma que defende a inconstitucionalidade da lei, invocando o princípio de que norma penalizadora mais dura não
pode retroagir para prejudicar o réu e ferir. A banca quer saber se esses 3 verbos aqui estão conectados, ou seja, se mandam... Tudo é seta, né, gente? Tudo é seta. CESP são setas. Na verdade, só o retroagir é que manda a seta para o pode. Não pode retroagir. O prejudicar e ferir estão ligados ao para prejudicar e ferir. Item errado. Então, ó, não pode retroagir, isso sim era uma locução verbal, ó. Locução verbal é isso que você está estudando aqui comigo, ó. Ela é formada por verbo auxiliar e verbo principal. Então, na verdade, havia sim uma locução verbal, pode retroagir. Agora, prejudicar e ferir não estavam ligados ao pode. Não é pode prejudicar e pode ferir, é para prejudicar e ferir. Entendeu? Esse prejudicar e ferir trazia uma ideia de finalidade, a fim de prejudicar e ferir. Por isso o item está errado. Olha o para aqui que apareceu aqui, ó. Tá bom? Para prejudicar e para ferir. Show! Entendeu? Olha pra mim. Chegamos à última etapa da nossa aula de orações reduzidas. É o que vem na sequência. Vá lá, pegue seu café que você vai precisar. Confie em mim. Pegue o melhor café do mundo. Porque no próximo bloco nós vamos falar de desenvolvimento de orações. Você vai aprender a fazer isso e aí sim acabou o material. Aí depois é só terminar resolvendo questões, tá bom? Só falta isso. E eu vou te dar o passo a passo, vai ser com rodinhas. Vou te dar o passo a passo. Passo número 1, passo número 2, passo número 3. Com o tempo, você não vai precisar de passo a passo nenhum. Você vai ter internalizado isso daí. Mas no início eu vou te dar um passo a passo para você desenvolver orações e classificá-las no final, tá bom? Mas a gente vai fazer isso depois do intervalo. Vai lá, pega o café que eu já volto. Até já.